A campainha tocou às 23h47. Mark Wilson não esperava ninguém, especialmente tão tarde. A sua filha de 5 anos, Emma, finalmente adormecera depois de mais uma noite a perguntar quando a mãe voltaria. Ao espreitar pelo óculo da porta, o seu coração parou. Na varanda, encharcada pela chuva, estava Sarah, a irmã da sua ex-mulher. A mulher que ele não via desde o divórcio, há 3 anos. A mulher que já fora sua amiga mais íntima antes de tudo desmoronar. Mas não foi a presença inesperada dela que mudaria a sua vida para sempre. Foi a pequena mala ao lado dela e o envelope que segurava nas mãos trêmulas. Sei que sou a última pessoa que você quer ver, sussurrou Sarah com a voz embargada. Mas há algo que precisas de saber sobre o verdadeiro motivo pelo qual a Jessica se foi embora. Se estás a pensar o que poderia levar a Sarah a bater a porta do Mark depois de tanto tempo e que segredo ela tem guardado sobre a própria irmã, continua a ler, porque o que acontece a seguir vai transformar completamente tudo o que o Mark pensava saber sobre o seu casamento fracassado, o futuro da sua filha e a mulher que está à sua frente. Mark ficou paralisado na porta, o ar frio da noite passando por ele e entrando no calor da casa que ele reconstruiu peça por peça desde que Jessica se foi. Por 3 anos, ele foi mãe e pai de Emma, trabalhando remotamente como designer gráfico para estar presente em todas as idas à escola, todos os pesadelos, todos os joelhos ralados. 3 anos explicando a uma criança em crescimento por que a mãe não morava mais com eles. 3 anos de perguntas sem resposta. Sarah, é quase meia-noite, disse ele, em voz baixa para não acordar Emma. Seja o que for, por favor. Ela interrompeu com os olhos vermelhos, seja por ter chorado ou pela chuva. Ele não sabia dizer. 5 minutos, é tudo o que peço. Algo na expressão dela o fez afastar-se. Talvez fosse curiosidade, ou talvez apenas a memória muscular da amizade que outrora partilharam. Sarah foi quem o apresentou a Jessica há 8 anos. Ela foi a namorada do seu melhor amigo antes de se tornar sua cunhada, e depois, nada. A sala estava cheia de brinquedos de Emma, evidência da rotina noturna delas. O olhar de Sarah demorou-se numa foto emoldurada de Emma na sua recente formatura do jardim de infância, com um sorriso que revelava um dente da frente a faltar. Ela está cada dia mais parecida com Jessica, murmurou Sarah. Mark sentiu o familiar aperto no peito. Por que estás aqui, Sarah? Após 3 anos sem notícias de toda a tua família, Sarah colocou o envelope na mesa de centro entre eles. Encontrei isto na semana passada, quando estava a ajudar os meus pais a limpar o sótão. Jessica me fez prometer nunca contar a ti, mas ela respirou fundo. Não consigo mais guardar este segredo. Não depois de ver o que isso fez com Emma. E contigo? Mark olhou para o envelope com o seu nome escrito na caligrafia inconfundível de Jessica. O que é isto? Registros médicos, disse Sarah baixinho. E uma carta que ela escreveu para ti, mas nunca enviou. Se já te sentes envolvido na história de Mark e Emma, clica no botão Gosto e subscreve para veres mais conteúdos como este. Porque o que Sarah revela a seguir vai fazer-te questionar tudo sobre amor, sacrifício e até onde alguém pode ir para proteger as pessoas de quem gosta. As mãos de Mark tremiam enquanto ele abria o envelope. Dentro havia documentos hospitalares datados de 6 meses antes de Jessica partir, diagnóstico, cancro de ovário em estágio 3, opções de tratamento, taxas de sobrevivência e abaixo de tudo isso, uma carta escrita à mão. Meu querido Mark Asterisco, quando ler isto, se é que algum dia o fará, eu já terei partido. Os médicos me deram opções, mas todas elas terminam da mesma maneira. Eu escolhi poupar você e Emma da dor de me ver desaparecer aos poucos. Prefiro que você me odeie por partir do que partir seus corações ao morrer. Eu sei que é egoísta. Eu sei que Emma merece algo melhor, mas não suporto a ideia de que as memórias que ela tem de mim sejam manchadas por hospitais e doenças. Asterisco. Eu fiz Sarah prometer que não contaria a você. Por favor, não a culpes. Com todo o meu amor, sempre. Jessica Asterisco. Mark olhou para cima com a visão embaçada. Ela esteve doente todo este tempo. Onde ela está agora? Ela está viva, disse Sarah rapidamente. Mas essa é a segunda parte do motivo pelo qual estou aqui. Ela hesitou. Os tratamentos funcionaram melhor do que o esperado. Ela está em remissão há quase 1 ano. 1 ano?
A voz de Mark elevou-se e ele imediatamente olhou para o quarto de Emma. Ela está livre do cancro há 1 ano e não pensou em me contar. Para que a filha não soubesse que ela estava com medo, explicou Sarah. Medo de que não a perdoasse, medo de que Emma não compreendesse, medo de que o cancro voltasse e ela o magoasse novamente. Mark andava de um lado para o outro na pequena sala de estar, passando as mãos pelo cabelo. Então, por que agora? Por que estás a contar-me isso agora? Sarah pegou no telemóvel e mostrou uma foto. Mostrava Jessica numa cama de hospital, visivelmente mais magra, mas sorrindo fracamente para a câmera. A data era de 2 dias atrás. Porque o cancro voltou, sussurrou Sarah, e desta vez ela está a pedir por ti e pela Emma. A revelação atingiu Mark como um golpe físico. Durante 3 anos, ele alimentou a sua raiva, construiu uma narrativa em que Jessica simplesmente os abandonara para uma nova vida, um novo começo. Ele protegera a Emma da verdade porque achava que a verdade era que a mãe dela não a amava o suficiente para ficar. Como ele pôde estar tão errado? A outra coisa que deves saber, continuou Sarah, com a voz quase inaudível. Algo que nunca contei a ninguém. O peso do que Sarah está prestes a revelar vai deixar-te sem palavras. Certifica-te de que estás inscrito para não perderes o que acontece quando Mark finalmente fica cara a cara com a mulher que partiu o seu coração por razões que ele nunca poderia imaginar. As mãos de Sarah torciam-se no seu colo. Eu estava lá no dia em que ela recebeu o diagnóstico. Acompanhei-a a todas as consultas depois disso. Eu a vi fazer essa escolha impossível e a ajudei a fazer as malas quando ela te deixou. Mark sentiu uma onda de traição. Você a ajudou a nos abandonar. Eu pensei que estava a ajudá-la a te proteger, Sarah rebateu. Mas não é isso que preciso te contar. Ela respirou fundo. Na noite antes de partir, ela pediu-me para prometer outra coisa. Fez-me prometer que se alguma vez entrasse em remissão, eu iria ver como tu e a Emma estavam. Não apenas uma vez, mas regularmente, para ter a certeza de que estavam bem. Mark franziu a testa. Mas tu nunca... Eu fiz isso, interrompeu Sarah. Durante 3 anos observei à distância. O café em frente à escola da Emma. Trabalho lá em part-time só para a ver entrar contigo todas as manhãs. As doações anônimas para as angariações de fundos da escola dela. Era eu a usar o dinheiro que a Jessica me deixou para cuidar da filha dela à distância. Os livros infantis que chegam misteriosamente no aniversário e no Natal da Emma. A Jessica escolhe-os, mas sou eu que os deixo na tua varanda quando não estás a ver. Mark afundou-se no sofá, oprimido. Todo este tempo ela tem amado vocês dois da única maneira que achava possível. Sarah concluiu. E todo este tempo eu tenho sido. Ela parou, com as bochechas corando. Tem sido o quê? Mark pressionou. Sarah desviou o olhar. Tenho me apaixonado pelo homem que a minha irmã deixou para trás. Pelo pai que reconstruiu a sua vida pela filha. Por ti, Mark. A confissão pairou no ar entre eles, tão impossível quanto inevitável. Mark olhou para Sarah, vendo-a verdadeiramente pela primeira vez em anos. A mulher que tinha sido sua amiga antes de mais nada. A mulher que guardou o segredo devastador da irmã enquanto silenciosamente cuidava da família que Jessica deixou para trás. Eu não devia ter dito isso. Sarah recuou. Não é por isso que estou aqui. A Jessica precisa de ti agora. A Emma precisa da mãe dela. A mente de Mark disparou. Onde é que ela está? No Memorial Hospital. Foi internada ontem, quando a dor se tornou demasiado forte para ser controlada em casa. Mark olhou para o relógio. Quase 1 da manhã. Não posso simplesmente acordar a Emma e levá-la a um hospital à meio da noite para ver a mãe de quem ela mal se lembra. Eu sei. Sarah acenou com a cabeça. É por isso que vim esta noite, para lhe dar tempo para processar isto, para decidir como contar a Emma. A Jessica não espera que venha imediatamente. Ela só queria que soubesse a verdade. Finalmente, Mark levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a rua encharcada pela chuva. 3 anos, murmurou ele. 3 anos a pensar que ela simplesmente não nos amava o suficiente. Ela amava-te demais, corrigiu Sarah gentilmente. Demais para deixar-te vê-la morrer. E agora Mark voltou-se para ela. Agora ela pode morrer de qualquer maneira. E Emma perderá a mãe novamente.
A manhã seguinte traz uma conversa que vai partir o teu coração e curá-lo ao mesmo tempo. Se estás interessado na jornada desta família, clica no botão Gosto e inscreve-te agora. O amanhecer despontou no horizonte enquanto Mark se sentava à mesa da cozinha. O conteúdo do envelope estava espalhado à sua frente. Ele não tinha dormido. Como poderia? O seu mundo tinha sido virado de cabeça para baixo em poucas horas. Sarah tinha saído logo após a sua confissão, insistindo que iria ficar num quarto de hotel nas proximidades. Leve o tempo que precisar, disse ela. Estarei aqui quando estiver pronto para conversar sobre o que acontecerá a seguir. O que acontecerá a seguir? Como se houvesse um caminho claro a seguir a partir deste momento. O som de pequenos passos no corredor alertou-o para o despertar de Emma. Ele rapidamente juntou os papéis, colocando-os de volta no envelope, assim que a sua filha ela apareceu na porta, com o seu coelho de pelúcia favorito apertado contra o peito. Papai, você fez uma festa do pijama sem mim? Perguntou Emma, esfregando os olhos. Mark sorriu apesar de si mesmo. O que te faz pensar isso, querida? Há 2 chávenas de café? Ela apontou para as provas na bancada. E estás a usar as roupas de ontem. Criança esperta, às vezes esperta demais. Alguém veio visitar-te muito tarde depois de adormeceres. Emma subiu para o seu colo, o seu pequeno corpo quente contra o seu peito. Foi a fada do aniversário? O meu aniversário é daqui a 3 meses. Mark respirou fundo. Como explicar a uma criança de 5 anos que a mãe dela não a abandonou, mas pensava que estava a morrer? Como dizer a uma criança que o pai que ela sente falta também sente a falta dela, dos quartos do hospital e através de presentes secretos? Emma, lembras-te quando falamos sobre a mamã? Sobre por que ela não mora mais conosco? Emma acenou com a cabeça solenemente. Disseste que às vezes os adultos têm grandes problemas que precisam resolver sozinhos. É verdade. Bem, acontece que a mamãe tem tentado resolver um problema muito grande todo esse tempo. Ela está doente, querida. Muito doente. Os olhos de Emma se arregalaram. Como quando eu tive infecção na garganta e não pude ir à escola por uma semana inteira. Um pouco mais sério do que isso, explicou Mark gentilmente. O tipo de doença que significa que você tem que ficar no hospital por muito tempo. É onde a mamãe está? No hospital? Mark assentiu. Sim, e ela gostaria muito de ver você. Emma ficou em silêncio por um momento, processando essa nova informação. É por isso que ela foi embora? Porque ela estava doente. Sim, querida. Ela não queria que você a visse tão doente, então achou que seria melhor ir embora até ficar melhor. Ela ficou melhor? Mark hesitou. Por um tempo, sim. Mas agora ela está doente novamente e, desta vez, quer que estejamos com ela. A próxima pergunta de Emma atingiu-o em cheio. A mamã ainda me ama mesmo tendo ido embora? Mark puxou a filha para mais perto. A tua mamama nunca deixou de te amar. Nem por um segundo. Podemos ir vê-la hoje? Perguntou Emma com voz fraca, mas esperançosa. Sim, decidiu Mark. Podemos ir vê-la hoje. Enquanto ajudava Emma a vestir-se, o telemóvel de Mark vibrou com uma mensagem de Sarah. Jessica teve uma noite difícil. Os médicos estão com ela agora. Não se apresse, mas não demore muito. Asterisco. O corredor do hospital parecia interminável enquanto Mark caminhava de mãos dadas com Emma, com Sarah à frente. Pararam na loja de presentes onde Emma escolheu cuidadosamente um ursinho de pelúcia vestindo uma camiseta com os dizeres "Melhoras". Agora, ao se aproximarem do quarto de Jessica, Mark sentiu Emma apertar sua mão com mais força. E se ela não se lembrar de mim? Emma sussurrou e Mark se ajoelhou ao lado dela. Ela se lembra de tudo sobre você. Cada dia que vocês passaram separadas foi difícil para ela também. Sarah bateu suavemente na porta antes de abri-la. O quarto estava mal iluminado, com as persianas fechadas para proteger do sol do meio-dia. E lá, apoiada numa montanha de almofadas, estava Jessica. Mark mal a reconheceu. A mulher vibrante e risonha com quem se casara fora substituída por alguém frágil. O seu cabelo castanho, outrora espesso, agora era uma cobertura curta e rala na sua cabeça. Mas os seus olhos, esses continuavam os mesmos. E quando viu Emma, aqueles olhos encheram-se de lágrimas. Emma, sussurrou Jessica, com a voz rouca, mas cheia de admiração. Minha linda menina. Emma hesitou na porta, subitamente tímida. Mark deu-lhe um empurrãozinho gentil. Tudo bem, querida.
Emma deu um passo hesitante à frente, depois outro, até ficar ao lado da cama. Ela estendeu o ursinho. Trouxe isto para ti. O nome dele é Senhor Abraços. Ele ajuda-me quando estou doente. Jessica aceitou o ursinho com as mãos trêmulas. Ele é perfeito. Obrigada. O papá diz, estás doente há muito tempo. Continuou Emma, ganhando confiança. É por isso que não pudeste vir às minhas festas de aniversário? Jessica acenou com a cabeça, incapaz de falar por um momento. Sim, querida, é por isso. E perdi todas elas. Tudo bem, disse Emma com o perdão simples que só uma criança poderia oferecer. Podes vir à minha próxima festa. Vai ser com o tema unicórnio. Jessica olhou para Mark, os seus olhos fazendo a pergunta que ela não conseguia expressar. Estarei aqui para o próximo aniversário dela? Mark aproximou-se da cama, a sua raiva da noite anterior desaparecendo ao ver o sofrimento de Jessica. Emma, por que não mostras à mamã o teu dente que caiu? Conta-lhe como a fada dos dentes veio. Enquanto Emma começava a contar a sua história, subindo cuidadosamente na beira da cama, Mark recuou para ficar ao lado de Sarah na porta. Obrigado, sussurrou ele, por trazê-la de volta para nós, mesmo que seja apenas por agora. Os olhos de Sarah estavam fixos na cena diante deles. Mãe e filha se reconectando como se os anos entre elas não fossem nada além de uma breve interrupção. Eu deveria ter te contado antes. Desculpa. Estavas a cumprir uma promessa, reconheceu Mark. Agora compreendo isso. O que acontecerá nas próximas semanas testará esta família de maneiras que eles nunca imaginaram. Mas o maior desafio pode ser o que Sarah confessou naquela conversa tarde da noite. Se quiser saber como esta história termina, certifique-se de que está inscrito. Os dias se transformaram em semanas enquanto as suas vidas se reorganizavam em torno das visitas ao hospital. Emma trouxe os seus projetos escolares para mostrar a Jessica, enrolando-se ao lado da cama da mãe para ler os livros que misteriosamente apareceram nos aniversários anteriores. Mark tirou uma licença do trabalho, conciliando o horário escolar de Emma com o horário de tratamento de Jessica. E durante tudo isso, Sarah permaneceu. Ela trazia café quando a cafetaria do hospital fechava. Ela ficava com Emma quando Mark precisava de falar em particular com os médicos. Ela se tornou a ponte entre a vida que eles tinham vivido e o futuro incerto que os esperava. Uma noite, enquanto Jessica dormia e Emma coloria silenciosamente no canto do quarto do hospital, Mark encontrou Sarah no corredor, olhando pela janela para o pôr do sol. O oncologista diz que o novo tratamento está a mostrar-se promissor, disse Mark, juntando-se a ela. Os resultados dela estão a melhorar. Sarah sorriu com um alívio genuíno a transparecer no seu rosto. Isso é uma notícia maravilhosa. É mesmo, concordou Mark, mas há algo que precisamos de conversar. Sarah ficou tensa. Mark, o que eu disse naquela noite sobre os meus sentimentos, pode esquecer. Foi inadequado. Anne, não consigo esquecer, interrompeu Mark. E não quero esquecer. Sarah virou-se para encará-lo de frente. O que estás a dizer? Estou a dizer que estas últimas semanas me mostraram algo que eu não esperava. Observando-te com a Emma, vendo como apoiaste a Jessica, apesar de tudo, percebi que sempre estiveste presente, mesmo quando eu pensava que estava sozinha. Ela é minha irmã, disse Sarah simplesmente. E a Emma é minha sobrinha. Claro que eu estaria presente. É mais do que isso, insistiu Mark. E ambos sabemos disso. Sarah desviou o olhar. Não é o momento certo, Mark. Jessica está a lutar pela vida no fim do corredor. E se ela vencer essa luta, o que acontecerá? Mark insistiu. Todos voltaremos para os nossos cantos separados? Tu desaparecerás das nossas vidas novamente? Não sei, admitiu Sarah. Não pensei tão longe. Bem, eu pensei, disse Mark. E não consigo imaginar um futuro em que você não faça parte das nossas vidas. Parte da minha vida de alguma forma. Antes que Sarah pudesse responder, uma enfermeira apareceu no corredor. Sr. Wilson, a sua esposa está a chamá-lo. Mark hesitou, dividido entre a conversa que estava a ter e a mulher que o esperava. Bem, terminaremos isso mais tarde, prometeu ele a Sarah. Jessica estava sentada quando Mark entrou, parecendo mais alerta do que nos últimos dias. Emma tinha adormecido no pequeno sofá no canto, com o livro de colorir ainda aberto no colo. Ela recusou-se a ir para casa, disse Jessica suavemente, observando a filha. Disse que precisava ficar para ter a certeza de que você estava bem.
Mark sorriu puxando uma cadeira para mais perto da cama. Ela é teimosa como a mãe. Como os dois pais, corrigiu Jessica. Ela estendeu a mão para Mark. Os médicos acabaram de passar por aqui. Dizem que o tratamento está a funcionar melhor do que o esperado. Eu sei. Acabei de falar com eles. Os olhos de Jessica procuraram os dele. Estão a falar em remissão. Mark, uma remissão real e duradoura desta vez. A esperança na sua voz era cautelosa, como se falar muito alto pudesse assustá-la. Mark apertou a mão dela. Isso é uma notícia incrível, Jess. Mas não resolve tudo, pois não? Ela perguntou. Não apaga os últimos 3 anos. Mark ficou em silêncio por um momento. Não, não apaga, mas talvez não precise apagar. O que quer dizer? Quero dizer que não podemos voltar a ser quem éramos antes. Aconteceram muitas coisas. Eu mudei. Tu mudaste. A Emma cresceu sem ti. Os olhos de Jessica encheram-se de lágrimas. Eu sei. E vou arrepender-me dessa escolha pelo resto da minha vida, por mais longa que ela seja. Mas isso não significa que não possamos construir algo novo, continuou Mark. Algo diferente, mas ainda assim bom. Como seria isso? Perguntou Jessica. Mark olhou para o corredor onde Sarah estava. Não sei exatamente, mas acho que inclui todos nós encontrarmos um caminho a seguir juntos. Jessica seguiu o seu olhar, compreendendo o que ele queria dizer. Sarah, ela sussurrou. Tu e Sarah. Não há eu e Sarah, esclareceu Mark. Ainda não. Talvez nunca, mas há sentimentos que não posso ignorar e não vou mentir para ti sobre eles. Jessica ficou em silêncio por um longo momento. Eu percebi, sabes, mesmo antes de ficar doente, a maneira como ela olhava para ti às vezes, a maneira como vocês dois podiam conversar por horas sobre coisas que eu nunca entendi. Jess, não, deixa-me terminar. Ela interrompeu. Quando pedi a ela para cuidar de ti e da Emma, parte de mim sabia que estava a ser egoísta em mais de um sentido. Eu estava a pedir a ela para ficar perto do homem de quem ela gostava, mas nunca perto o suficiente para agir de acordo com esses sentimentos. Eu estava a puni-la por amar-te, tornando-a tua guardiã secreta. Mark não tinha pensado nisso dessa forma antes. Isso não é justo com ela. Nada disso foi justo com ninguém, reconheceu Jessica. Mas talvez agora tenhamos uma chance de consertar as coisas. A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta. Sarah estava ali, hesitante em entrar. Desculpem, só queria ver se a Emma precisava de alguma coisa antes de sair. Jessica acenou para a irmã entrar na sala. Entra. Na verdade, estávamos a falar sobre ti. Os olhos de Sarah arregalaram-se ligeiramente enquanto olhava para Mark e Jessica. Oh, sobre o quanto te devemos. Jessica esclareceu. Por tudo o que fizeste nos últimos 3 anos. Sarah abanou a cabeça. Não me devem nada. É isso que a família faz. Família? Jessica repetiu pensativa. Sim, acho que é isso que somos agora, não é? Uma família bastante complicada. Os 3 adultos ficaram em silêncio. O único som na sala era a respiração suave de Emma, que continuava a dormir, inconsciente das mudanças à sua volta. O que acontece a seguir irá surpreender-te. A jornada da cura nunca é simples e, às vezes, os caminhos mais inesperados levam à maior felicidade. Se esta história te tocou, curte e inscreve-te para ver mais conteúdos que exploram as complexidades do amor, do perdão e da família. 6 meses depois, Jessica estava no quintal da casa de Mark, que agora era a casa deles, de certa forma, observando Emma brincar com bolhas de sabão no gramado. O cabelo dela tinha crescido novamente, mais escuro e cacheado do que antes. O corpo dela tinha recuperado um pouco da força, embora ela soubesse que nunca seria exatamente como era antes do cancro. Precisa de mais um pouco? Sarah apareceu ao lado dela, segurando um copo de limonada. Obrigada, Jessica aceitou a bebida. É um dia perfeito para uma festa de aniversário, não é? Sarah assentiu, olhando para o outro lado do jardim, onde Mark estava a montar as decorações com tema de unicórnio para o 6º aniversário de Emma. Ela não fala de outra coisa há semanas. Eu sei. Não acredito que estou aqui para ver isso, disse Jessica, com a voz cheia de emoção. Sarah colocou o braço em volta dos ombros da irmã. Estás aqui. É isso que importa. O acordo que tinham feito era, no mínimo, pouco convencional.
Jessica tinha se mudado para o quarto de hóspedes da casa de Mark há 3 meses, quando estava forte o suficiente para sair do hospital, mas ainda precisava de cuidados diários. Sarah morava num apartamento a 10 minutos de distância, mas passava a maior parte do tempo na casa, ajudando com Emma e apoiando a recuperação de Jessica. Mark e Jessica já não eram marido e mulher no sentido real, mas eram copais comprometidos em dar estabilidade e amor a Emma, e Mark e Sarah. A relação deles estava a evoluir lentamente, com cautela, com a bênção de Jessica, mas também com a complexidade que vinha da sua situação em comum. "Alguma vez te arrependeste de ter voltado?" perguntou Sarah de repente. "Teria sido mais fácil ficar longe, deixar que eles se lembrassem de ti como eras." Jessica observou Emma correr para Mark, abraçando as suas pernas com entusiasmo pela pinhata de unicórnio que ele acabara de pendurar. Nem por um segundo, ela respondeu honestamente. "Mesmo com todas as complicações, todas as conversas difíceis, todo o futuro incerto pela frente, prefiro esta realidade complicada do que a separação limpa que pensei estar a proporcionar a eles." Sarah apertou os ombros da irmã. "Estou feliz porque a Emma precisa da mãe dela, e eu preciso da minha irmã." "E o Mark?" perguntou Jessica, olhando de soslaio para Sarah. "O que é que ele precisa?" As bochechas de Sarah coraram ligeiramente. "Isso ainda está a evoluir. Sabes, eu falei a sério no que disse no hospital", disse Jessica. "Quero que vocês os dois sejam felizes, seja lá como for." Antes que Sarah pudesse responder, Emma veio a correr, com o rosto radiante de entusiasmo. "Mamã, tia Sarah, o papá disse que está na hora do bolo e dos presentes." Jessica ajoelhou-se, abrindo os braços para a filha. "Mostra o caminho, aniversariante." Enquanto se reuniam à volta da mesa, Mark acendeu as velas no bolo de unicórnio. Jessica cruzou o olhar com ele através das chamas tremeluzentes. Havia ali um calor, diferente do amor que outrora partilharam, mas não menos significativo. Um olhar que dizia: "Conseguimos. Contra todas as probabilidades, reencontramo-nos, mesmo que não seja da forma que esperávamos." Emma fechou os olhos com força, fazendo o seu pedido antes de soprar as 6 velas com um sopro determinado. Os adultos aplaudiram e Mark começou a cortar fatias de bolo. "O que desejaste, querida?" perguntou Sarah, ajudando a servir. Emma abanou a cabeça solenemente. "Não posso contar, senão não se vai realizar. Mas acho que já está a começar a realizar-se." Mais tarde naquela noite, depois da festa ter terminado e Emma estar aconchegada na cama com os seus novos brinquedos, os 3 adultos sentaram-se na varanda dos fundos a observar as estrelas a surgirem no céu escuro. "Tenho algo para vos contar", disse Jessica, quebrando o silêncio confortável. "Os médicos ligaram ontem com os resultados dos meus últimos exames." Mark e Sarah ficaram tensos, virando-se para ela com expressões idênticas de preocupação. Jessica sorriu. "Ainda estou em remissão, e eles estão oficialmente a mudar o meu prognóstico de cauteloso para otimista a longo prazo." O alívio era palpável quando Mark segurou a mão dela de um lado e Sarah do outro. "Esse é o melhor presente de aniversário que a Emma poderia ter pedido", disse ele. Por falar em presentes, Jessica continuou. "Tenho pensado no que vem a seguir para todos nós." "O que queres dizer?" perguntou Sarah. "Quero dizer que eu estou a ficar mais forte a cada dia. Em breve não precisarei de viver aqui por motivos médicos." Jessica respirou fundo. "Tenho procurado apartamentos nas proximidades, perto o suficiente para ver a Emma todos os dias, mas dando a todos algum espaço para descobrir o que vem a seguir." Mark franziu a testa. "Jess, não precisas fazer isso." "Preciso sim", ela interrompeu gentilmente. "Não só por ti e pela Sarah, mas por mim também. Preciso descobrir quem sou agora, depois de tudo. E a Emma precisa ver que os pais dela podem amá-la completamente, mesmo que vivamos em casas diferentes." Sarah ficou em silêncio, processando esse desenvolvimento inesperado. "Tens a certeza?" Jessica assentiu. "Mais certeza do que tive sobre qualquer coisa em muito tempo." Ela olhou para os dois. "Todos nós recebemos uma segunda oportunidade. E não quero desperdiçá-la tentando forçar as nossas vidas a voltar aos velhos padrões que já não se encaixam mais." À medida que a noite se aprofundava ao seu redor, os 3 sentaram-se juntos, ligados pelas mãos, pela história e pela esperança no futuro. Não era um final feliz convencional, mas era o deles, difícil e honesto. O desejo de aniversário de Emma, sussurrado no momento antes de soprar as velas,
Tinha sido simples. Desejo que a minha família fique junta para sempre. E com a sua sabedoria de 6 anos, talvez ela tivesse compreendido algo que os adultos ainda estavam a aprender. Que estar juntos não tinha de significar o que significava antes. Podia significar algo novo, algo mais forte, forjado no fogo da perda e da recuperação. Se esta história tocou o seu coração, curta e inscreva-se para ver mais conteúdos que exploram a bela complexidade das relações humanas. Lembre-se de que, às vezes, os capítulos mais dolorosos das nossas vidas podem levar às bênçãos mais inesperadas e que vale a pena lutar pela família em todas as suas formas. 3 anos depois, no 9º aniversário de Emma, Mark estava na cozinha da sua casa dando os últimos retoques em outro bolo de unicórnio. Uma tradição que continuava, apesar da insistência de Emma de que já estava velha demais para coisas de bebê. "Precisas de ajuda?" perguntou Sarah, aproximando-se por trás dele e envolvendo-lhe a cintura com os braços. O anel de diamantes na sua mão esquerda refletiu a luz quando ela se esticou para tirar um pouco da cobertura. "Ei, isso é para a aniversariante", protestou Mark, virando-se para a sua esposa de 6 meses. Sarah sorriu. Ela não vai sentir falta de um pedacinho. A campainha tocou e a voz de Emma chamou da sala de estar. "Eu atendo. Provavelmente é a mamã." Mark e Sarah seguiram Emma até a porta, onde Jessica estava com um grande pacote embrulhado e um sorriso radiante. O cabelo dela tinha crescido novamente, embora ela o mantivesse mais curto do que antes da doença. 5 anos sem cancro restauraram grande parte da sua saúde, embora ela sempre carregasse as cicatrizes físicas e emocionais da sua jornada. "Feliz aniversário, querida!" Jessica abraçou Emma com força antes de acenar para Mark e Sarah. "O lugar está ótimo. Unicórnios para sempre, hein?" Emma revirou os olhos dramaticamente. "O pai insiste. Eu queria um tema científico este ano." "Bem, eu trouxe algo que pode satisfazer os dois requisitos", disse Jessica, entregando o pacote. "Vá em frente, abra." Emma rasgou o papel de embrulho para revelar um telescópio de alta potência. "Não acredito. Isso é incrível. A tua mãe e eu compramos juntas", explicou Sarah. Ela encontrou. "Eu ajudei a montar ontem à noite na casa dela." A cooperação fácil entre Jessica e Sarah tinha sido o desenvolvimento mais inesperado de todos. O que tinha começado como um triângulo complicado de culpa, obrigação e sentimentos não expressos, tinha evoluído para uma amizade genuína entre as duas irmãs, fortalecida pelo amor que compartilhavam por Emma e pelo compromisso de criar uma família extensa saudável. Jessica também tinha encontrado o seu próprio caminho. Agora trabalhava como defensora dos pacientes no mesmo hospital onde tinha recebido o tratamento, usando a sua experiência para ajudar outras pessoas a navegar pelo mundo avassalador do diagnóstico e tratamento do cancro. Ela namorava ocasionalmente, embora ainda não tivesse encontrado um relacionamento que parecesse certo. "Os convidados da festa devem chegar em breve", disse Mark, olhando para o relógio. "Emma, por que não ajudas a tua mãe a montar o telescópio no quintal enquanto a Sarah e eu terminamos a comida?" Enquanto Emma puxava Jessica ansiosamente para a porta dos fundos, tagarelando sobre as constelações que queria ver mais tarde naquela noite, Mark virou-se para Sarah. "Já lhe contaste?" perguntou ele baixinho. Sarah abanou a cabeça. "Ainda não. Pensei em contar depois da festa, quando estivermos só em família." Mark colocou a mão gentilmente na barriga ainda lisa de Sarah. "Ela vai ficar emocionada por ser tia." "Espero que sim", Sarah mordeu o lábio. "É uma grande mudança. Uma mudança boa", Mark assegurou-lhe. "A melhor possível." Mais tarde, naquela noite, depois que as amigas de Emma foram para casa e os 3 adultos se sentaram no quintal a observar Emma explorar o céu noturno com seu novo telescópio, Sarah limpou a garganta nervosamente. "Emma, temos mais uma surpresa de aniversário para você", ela chamou. "Pode vir aqui um minuto?" Emma relutantemente se afastou do telescópio. "É outro presente?" "Mais ou menos", disse Mark, colocando o braço em volta de Sarah. "É algo que só vai chegar daqui a cerca de 7 meses." Emma ficou confusa por um momento antes de arregalar os olhos. "Espera, tu estás?" Sarah acenou com a cabeça, sorrindo. "Tu vais ser uma prima mais velha. A tua tia Sarah e o teu pai vão ter um bebê." Emma gritou de alegria, abraçando Sarah. "Esse é o melhor presente de aniversário de todos." Jessica juntou-se a elas,
com felicidade genuína nos olhos ao abraçar Sarah. Parabéns, mana, vai ser uma mãe incrível. Enquanto os quatro estavam juntos sob as estrelas, esta família pouco convencional e difícil, Mark refletiu sobre a jornada que os trouxe até aqui. Desde aquela noite chuvosa, em que Sarah apareceu à sua porta com uma verdade que mudou tudo até este momento de novos começos e cura contínua, nada tinha sido fácil. Houve lágrimas e discussões, sessões de terapia e conversas difíceis. Houve dias em que a dor do passado parecia pesada demais para suportar e noites em que a incerteza do futuro os mantinha acordados. Mas também houve perdão, compreensão, crescimento e, o mais importante, houve amor. Não o amor simples e descomplicado dos contos de fadas, mas o amor confuso e resiliente da vida real. O tipo de amor que se quebra, cura e transforma em algo mais forte do que antes. Quando Emma voltou para o seu telescópio, apontando constelações para a mãe, Mark apertou a mão de Sarah. Obrigado, sussurrou ele. Pelo quê? Perguntou ela. Por bater à minha porta naquela noite. Por ser corajosa o suficiente para dizer a verdade. Por ficar, mesmo quando era complicado. Sarah encostou a cabeça no ombro dele. Algumas portas, uma vez abertas, mudam tudo. E no silencioso quintal, sob um dossel de estrelas, a família que havia sido destruída e reconstruída continuava a escrever a sua história. Não a que haviam planejado originalmente, mas talvez aquela que sempre estiveram destinados a viver. Se esta história tocou o seu coração, curta e inscreva-se para ver mais conteúdos que exploram a bela complexidade das relações humanas. Lembre-se de que, às vezes, os capítulos mais dolorosos de nossas vidas podem levar às bênçãos mais inesperadas e que vale a pena lutar pela família em todas as suas formas.